documentário, na verdade, é o seguinte, o documentário é um gênero, né, que se institui a partir de 1922, mais ou menos assim. Né? Mas ele já está ali na margem desse gênero documentário, ou seja, ele é um filme de longa-metragem, isso, de certa forma, caracteriza o documentário nessa época, e ele faz uma narrativa articulada. Né? Tem teóricos do documentário que dizem que o documentário é o tratamento criativo da realidade. Isso é de ser válido para esses dois filmes do Silvino, que estão ali nessa margem, né, de marco do gênero documentário, por assim dizer. Né? Isso porque os filmes anteriores, né, desde o início do cinema, do final do século XIX, dos primeiros anos do século XX, eles eram, quando tratavam da realidade, eles eram mais filmagens, né, reuniões de vistas e filmagens não tão bem articulados. No caso do Silvino, ele faz filmes muito bem articulados. E você comentou desses dois filmes, que são os principais da obra do Silvino, e os dois se passam na Amazônia. Por que, né, ele escolheu a Amazônia? A gente está falando de 1918, no caso do filme, né? Amazonas, o maior rio do mundo. Há muito tempo, né? Hoje em dia a gente ainda tem esse fascínio pela floresta, pelo rio. Como é que era naquela época, né, filmar na Amazônia? Bom, você mencionou o fascínio, né, pela região amazônica. Nessa época também eles eram fascinados, e a intenção mesmo desse filme diz respeito a esse fascínio. Né? Eles intencionavam divulgar esse filme na Europa, nos Estados Unidos. Então eles previram essa divulgação no exterior, mas também eles pretenderam uma divulgação no Brasil, para divulgar as potencialidades econômicas e, enfim, culturais também, né, que dizem respeito à identidade das elites, da sociedade local, regional. E, Sávio, tem muita coisa que eu ainda quero perguntar para você sobre esse filme, né? As diferenças do cenário de quando foi filmado, de hoje em dia. Mas eu quero só fazer uma pausa agora nisso, também para falar de algo muito curioso, que é essa história de descobrir um filme perdido. Como pode, né, uma obra que demandou aí um investimento de filmagem, de viagem, como que se perdeu isso e como que foi encontrado? Bom, tudo que eu vou falar aqui, né, é resultado da minha tese de doutorado. Eu escrevi um capítulo específico e eu pesquisei sobre esse filme. Era uma história muito pouco conhecida, né? O cineasta deixou uma autobiografia escrita, então ele lamentou pela perda desse filme. Esse filme nunca foi exibido no Brasil, né? Ele foi concluído e ele foi roubado e circulou na Europa, foi vendido lá ilegalmente, né? E por meio de documentos, né, eu pude investigar. Foi um procurador que era noivo de um dos associados desse filme, né, que financiaram, que colaboraram para a feitura desse filme, que residia em Manaus. O cineasta era radicado em Manaus, né, ele já havia passado em Belém, mas se radicou em Manaus. E esse procurador, que deveria ter vendido o filme legalmente na Europa, né, porque o filme foi enviado lá para que ele fosse legendado, né, tivesse seus intertítulos traduzidos para o inglês, para o francês e para o alemão. Ele deveria ter vendido o filme legalmente, né, e ter, com esse lucro, ter dado suporte para a produtora que foi fundada para desse projeto grande, né, grandioso. E, na verdade, ele se fez passar pelo cineasta na Europa. A gente tem ele se passando pelo cineasta em algumas revistas da época, né? E, enfim, né, por toda uma documentação, tanto fotográfica quanto de textos, né, percorrendo a trajetória desse procurador, que se chama Propércio Saraiva, e que se fez passar pelo cineasta na Europa, em Londres, depois em Paris. A gente conseguiu mapear um pouco disso, né? Ele se diz o cineasta, mas logo depois, possivelmente, ele vende para a distribuidora Gaumont, que era uma grande distribuidora de filmes na época, e esse filme começa a circular sem menção alguma, né, de diretor, e isso o filme se perde. Né?
possível que o Silvino, o cineasta, tenha tido alguma notícia, né, de que o filme dele, trechos do filme dele circulavam na Europa, porque ele lamentou isso em 1969, quando ele escreveu a autobiografia dele, né? Mas, de fato, é uma história muito curiosa, né? Quando eu apresentei esse trabalho, né, muitos especialistas acharam muito divertida essa história, né? É trágica, assim, no sentido da perda do filme, mas, né, tem esses lances de aventura, por conta de ser um roubo, assim, então é espetaculoso. E você participou, então, quando você começou sua pesquisa, não tinha, você tinha pistas de onde poderia estar esse filme? Como que foi esse ponto de partida para encontrar esse material? Então, eu não tinha esperança nenhuma, né? Ninguém tinha esperança de localizar esse filme. A partir da morte do Silvino Santos, que foi em 1970, né, diversos pesquisadores, né, especialistas que conheciam arquivos do mundo inteiro, se debruçaram, tentaram localizar, em alguns casos com muito sucesso, né, localizaram outros filmes do Silvino, como No Rastro do Eldorado, que foi trazido para o Brasil também, por volta da década de 1990, que foi localizado num arquivo londrino, né? Mas esse filme especificamente, né, que era o mais antigo, Amazonas Maior Rio do Mundo, ninguém tinha notícia desse filme, né? Não havia indício nenhum de que esse filme tivesse sido preservado. E aí ele foi encontrado, né, no Arquivo Nacional de Cinema da República Tcheca. Foi esse ano, é uma coisa recente, né? Isso, é recentíssimo, né? Foi em fevereiro que um curador especializado em cinema silencioso entrou em contato comigo, em fevereiro desse ano, 2023, e é o Jay Weisberg. Ele é curador do Festival de Pordenone. Pordenone é uma cidade na Itália, né, que fazem lá um lindo festival todo dedicado ao cinema silencioso, e com descobertas sobre o cinema silencioso, né, porque volta e meia descobre-se, identifica-se algum filme importante. E ele estava fazendo pesquisas esse ano, no começo desse ano, e os curadores que conhecem, né, o acervo lá na República Tcheca, em Praga, sempre tinham muita dúvida e admiração por esse filme, né? No entanto, como não havia nenhuma identificação nesse filme, né, intertítulos, nem local de origem, de produção, nada, né, a não ser os intertítulos tratando da narrativa em si, né, mas não tinha créditos, nem título, quer dizer, nem autoria. Eles não supunham que fosse um filme brasileiro, apesar de ser um filme sobre a Amazônia, né? Eles supunham ser um filme norte-americano, né? Aí eles mostraram esse filme que eles gostavam tanto, né? Achavam tão interessante, enfim, né? Porque é de fato um filme rico. E esse curador, com a experiência dele, né, de conhecer também o cinema brasileiro, outros títulos, ele entendeu que fosse um filme de produção brasileira. Ele começou a procurar, né, pesquisas sobre esse cineasta e se deparou com a minha tese. Fiz essa tese, defendi em 2019, né, então recentemente, é uma sorte que esse fato da pesquisa que ele fez tenha encontrado, né, esse trabalho feito tão recentemente, em 2019,